Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade antissocial. Antes de mais nada, eu vou me apresentar aqui. Meu nome é Juma Frota, sou psicóloga clínica institucional. Eu atuo com abordagem em terapia cognitivo-comportamental, também sou especialista em saúde mental, formação em psicologia, tenho formação em psicologia hospitalar, também já fui preceptora de uma pós em psicologia hospitalar. Atualmente, além de psicóloga clínica, eu trabalho na Universidade Estadual do Piauí, onde eu sou palestrante em grupos de psicoeducação. Pois bem, vamos falar um pouco sobre o transtorno de personalidade antissocial, né? Eu trouxe aqui algumas características desse transtorno e eu vou estar dando uma lida e vou estar explicando, né, para ficar numa linha mais fácil da gente conseguir explicar de uma forma mais minuciosa sobre o transtorno de personalidade. A característica essencial do transtorno de personalidade antissocial é um padrão difuso de indiferença e violação dos direitos dos outros. Ou seja, difuso é uma constância, eles estão sempre infringindo os direitos, as leis, é uma característica muito forte do transtorno de personalidade antissocial, esse conflito com as leis, burlar as leis, eles não se importam com os direitos das outras pessoas. Uma outra característica bastante presente é o engano e a manipulação. Geralmente são pessoas extremamente manipuladoras, que têm características mesmo de falsidade, são capazes de qualquer coisa para conseguir aquilo em benefício próprio, né? E quando a gente fala de um transtorno de personalidade, a gente está falando da forma como a pessoa visualiza o mundo, ou seja, ser daquele jeito para a pessoa que tem o transtorno de personalidade antissocial, é o jeito dele, é o jeito de enxergar a vida, né? Então, eles não veem problema em serem dessa forma. Quero sinalizar que um transtorno de personalidade, ele precisa ser, para ser fechado esse diagnóstico, existem alguns critérios do DSM, né, que a gente trouxe aqui alguns para a gente falar um pouquinho, em que não é através de testes, não existe um teste para diagnosticar o transtorno de personalidade social. Na verdade, são feitas algumas entrevistas, né? Justamente porque pessoas com esse transtorno têm características muito manipuladoras, então é sempre válido estar utilizando falas de familiares, entrevistas com chefes, com pessoas do ambiente de trabalho. Como essas pessoas elas têm uma socialização muito escassa, justamente por esses padrões de comportamento, então vai ser utilizado as pessoas que estão ali mais próximo, né? Então, falando desses critérios diagnósticos, nós temos quatro, né? E dentro do primeiro temos alguns subtipos que eu vou estar trazendo no outro slide. O primeiro é um padrão generalizado de desrespeito e violação dos direitos dos outros. Como já foi pontuado, é algo generalizado, ele sempre vai ter esse desrespeito com o outro, com as normas, com a lei, certo? O indivíduo tem que ter pelo menos 18 anos. Se o indivíduo tiver 17 anos e 11 meses, ele não pode ser diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial, segundo o DSM-5, tá? Se ele tiver 17 anos e 11 meses, ele entra para o transtorno de conduta. Terceiro critério, há evidências de transtorno de conduta com início antes dos 15 anos. O que seria esse transtorno de conduta? Também é um desrespeito pelas normas, burla leis, depredação, tem características de maltrato a animais, né? Então, tudo isso são características do transtorno de conduta. Problemas comportamentais, o quarto é a ocorrência de comportamento antissocial não ocorre exclusivamente durante o curso da esquizofrenia ou transtorno bipolar. Outras características: ausência de remorso e desrespeito, comportamento imprudente, falsidade indicada por mentiras repetitivas, lembrando que isso é uma constância por a pessoa acreditar
que é normal ser desse jeito, esse tipo de comportamento ele vai sendo, né, replicado, falsidade, mentira repetitiva, ausência de remorso, né, muito caracterizado também por essa carência da empatia, ele não consegue se colocar no lugar do outro. Inclusive, quando a gente fala de vítima, eles acreditam que, na verdade, os culpados são as próprias vítimas, porque foram bobas, porque foram tolas. Se não fosse eles que fizessem aquilo com a vítima, muito provavelmente uma outra pessoa viria e faria, né? É uma característica muito grande, por exemplo, né? Não estou dizendo que todos são, mas que são bem característicos dos estelionatários, né? Que têm consciência de que estão ali para lesar o outro, mas mesmo assim o fazem. A impulsividade é bem presente em pessoas com transtorno de personalidade antissocial. Muito do que alguns filmes, né, eles trazem algumas pessoas com transtorno de personalidade antissocial, psicopata, né, como eram chamados antigamente, com esse QI muito elevado, mas isso não existe um critério que os coloquem ali para fechar um diagnóstico, tá? Muito pelo contrário, a impulsividade muitas vezes termina dificultando a vida dessas pessoas nas mais variadas formas, inclusive de ter um plano de carreira a longo prazo. E uma outra característica também muito forte desse transtorno é o descumprimento das normas sociais, certo? Então, eu queria fazer aqui uma adeno, porque, assim, por ser um transtorno de personalidade, né, a gente não fala de cura, não tem uma cura, porque a pessoa, ela é exatamente daquele jeito, ela enxerga o mundo, ela enxerga as pessoas, ela enxerga as situações daquela forma. Mas existe um tratamento, né? E nesse tratamento a gente está falando de tanto de terapia para a pessoa que tem o transtorno, né? Tem algumas evidências aí que falam da própria DBT, que é a dialética, né, que tem uma eficácia, terapia do esquema também, tem tendo seu destaque para a pessoa, mas também para os familiares e pessoas próximas, até a título mesmo de se defender, de entender como que é lidar com a pessoa, e a gente também está falando de um tratamento medicamentoso, né, que vai ajudar, por exemplo, no controle de alguns impulsos, certo? Qual que é a dificuldade maior? Por a pessoa, o indivíduo que tem transtorno de personalidade antissocial, ele não ver problema em ser daquele jeito, não existe dor. Se não existe dor, não existe procura por um tratamento, né? Então, assim, a eficácia desse tratamento, ela cai muito, porque a pessoa não vê problema em ser daquele jeito, ela acredita que ali é o jeito dela e ela não vai estar buscando esse suporte. Outras características associadas também, né, os indivíduos com transtorno de personalidade antissocial frequentemente carecem de empatia, como já foi pontuado aqui, tendem a ser insensíveis, cínicos e desdenhosos dos sentimentos, direitos e sofrimentos dos outros. Ou seja, o que é do outro não importa, né? Eles são capazes de fazer qualquer coisa para ter um ganho material, por exemplo, né? Para ter esse ganho material. Eles não se importam muito com a opinião do outro. Na verdade, eles querem usufruir do outro para chegar, para conseguir aquilo que para eles é viável no momento. Podem ter uma autoavaliação inflada e arrogante e nos relacionamentos eles podem ser irresponsáveis e exploradores, né? Eles não têm essa responsabilidade com o afeto do outro. Eles não têm, eles utilizam aquele sentimento muito de posse. Eu estou aqui utilizando, né, a pessoa em benefício próprio, mas depois ela já não faz mais sentido para mim, né? E muitas vezes tem essa avaliação inflada até por ser manipulador, né, como uma forma de prender ali a vítima. Eu trouxe aqui uma dica de filme, né? Tem muitos filmes aí, mas eu acredito que precisamos falar sobre Kevin, apesar de ser um filme muito forte. É um filme que explicita muito esse transtorno, o transtorno de personalidade antissocial. Ele mostra todas as fases do desenvolvimento do Kevin, e ali na fase da infância e primeira infância é muito claro que ele tem um transtorno de conduta, né? Ele tem uma predileção por armas, ele tem histórico de maus tratos a animais. No próprio filme, não fica muito claro, mas quem conseguir também tem um livro, né, onde ele fala que ele
ele machucou o olho da irmã, né? Sem spoilers, mas ele machucou o olho da irmã ali, então no filme não fica muito explícito, mas dá para você ter uma noção que ali o culpado foi ele. E esse comportamento ele vai evoluindo para o transtorno de personalidade antissocial, né? Inclusive, tem essa manipulação do pai com a mãe, essa dissimulação de comportamento. Ele tem uma manipulação, por exemplo, tem uma cena no filme em que ele quebra, a mãe dele tá com muita raiva dele, joga e termina deslocando o braço dele. E em um outro momento ele utiliza esse fato, né, para manipular a mãe. Então, assim, é um filme que é pesado, ele termina, mas ele deixa muito claro, ele deixa muito claro essa manipulação do Kevin, certo? Então, assim, esse é o transtorno de personalidade antissocial. Queria fazer um adendo que é um diagnóstico que ele precisa ser feito por profissionais. Eu sei que muito se vê na internet hoje em dia, é psicopata, não é psicopata, enfim, alguns termos eles terminam caindo muito no senso comum. Só que para ser fechado um diagnóstico, a gente precisa dessa avaliação que deve ser feita por profissionais, tá certo? Eu queria deixar aqui também uma outra sugestão, quem não conhece, mas o caso da Susana van Richthofen, né, que ela foi diagnosticada com transtorno de personalidade antissocial e todo o seu histórico, a manipulação que ela faz ali com o juiz e tudo, é bem interessante. Então, busquem também sobre ele, tá certo? Queria agradecer a todos que assistiram esse vídeo até aqui e convidá-los a continuar acompanhando o nosso canal Terapia na Prática e também sinalizar que temos uma página no Instagram que é @terapia na prática _, certo? Até mais, pessoal!